12 de maio de 2024, Itajubá, Minas Gerais. Dona Vera Lúcia Ribeiro, de 71 anos, é encontrada sem vida na banheira de casa. Enquanto a cidade fica em choque com a partida de uma pessoa tão querida, a polícia já começa a entender que aquela cena está bem longe de uma morte natural. E o autor de tudo está, literalmente, rezando para não ser encontrado. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o Dr. Mário, delegado do caso da Lúcia Ribeiro Gomes, que aos 71 anos foi encontrada sem vida. E quem vai me contar todos os detalhes da investigação é o Dr. Mário. Dr. Mário, seja bem-vindo ao canal. Obrigado aí pela parceria, pelo interesse nas notícias criminais, né? Isso aí serve de alerta, um alerta muito importante aí para todo mundo que te acompanha, que acompanha a gente, os trabalhos policiais. Com certeza, esse caso tem um fator vital aqui. Eu pus vital para falar de morte, mas é um fator que eu acho que para todo serve como o senhor mesmo falou, um alerta, mas principalmente para a gente se perceber na possibilidade de ser uma vítima como a dona Lúcia Ribeiro, que abriu a porta para a morte sendo de uma pessoa que ela conheceu. Então, quem queria conhecer, como é que esse caso começa para o senhor, doutor? Como é que inicia tudo? Como é que ele chega e se torna mais um caso criminal para ser descoberto o autor? Bom, eu vou inicialmente pedir desculpas por ausência de certas informações, primeiro por conta da lei de abuso de autoridade, então eu não posso citar nomes, não posso falar, e pela preservação de familiares aqui, eu vou evitar até citar nomes e alguns detalhes que possam dar a localização de parentes próximos aqui, evitar um transtorno. Só vou pedir para o senhor colocar um pouquinho mais a sua câmera no meio. Então, o senhor estava me contando que eu entendo que tem algumas limitações para o senhor poder falar. Tem algumas limitações até de ordem legal e outra para preservar a família de todo o transtorno, todo o mal que já passaram e qualquer informação que eu der aqui, ela pode ser um pouco maior, um pouco mais complicada, né? Então, como é que aconteceu? A gente tomou conhecimento, tá, que uma pessoa idosa foi encontrada sem vida no interior de um imóvel, ela já não tinha sido vista. Já a última pessoa que teve contato dela foi numa sexta-feira à noite, e sábado ela não apareceu, não encontrou ninguém, e aí começou a gerar muita a procura, alguns sinais de que ela não teria deixado o imóvel. Parentes, vizinhos estiveram lá, conseguiram localizar uma chave reserva, abriram e encontraram. Ela foi encontrada já sem vida dentro de uma banheira no interior do imóvel. Inicialmente, tá, o caso foi ventilado como uma morte natural, considerando ali as características do local. O local não havia sinal evidente ali de luta corporal, ou algum cenário violento que comumente ele é anunciado em locais de crime. Então, isso aí... E diante dessa ausência de sinais ali, né, houve uma certa desconfiança de familiares por conta de um contato recente que ela teve com um integrante da mesma instituição religiosa que ela frequenta, e a gente começou a perceber que estava acontecendo compras do cartão dela. E aí, né, algumas diligências foram levando a essa pessoa que teve com ela na noite anterior que ela foi encontrada. Em momento algum, tá,
estou dizendo que houve algum relacionamento de natureza íntima entre eles, não, tão somente o relacionamento que foi construído na instituição religiosa ali, sem maiores intimidades. Então, toda essa situação foi evoluindo, e nós conseguimos perceber que ele, além de compras que ele efetuou no cartão dela, ele procurou algumas pessoas preocupado com o que estava sendo dito a respeito da morte dela. Se a morte, o que estavam dizendo, então a gente conseguiu realizar outros exames periciais no imóvel, a gente conseguiu perceber vestígios de sangue no interior do imóvel, conseguimos perceber, traçar uma dinâmica ali que ela teria sido morta, levada até essa banheira, com a simulação de uma síncope, de alguma De infarto qualquer. infarto, um desmaio, alguma coisa, e com a morte por afogamento. Ela foi colocada então na banheira como se estivesse tomando um banho. Sim, como se ela estivesse tomando um banho e sem nenhum sinal mais evidente no local que denotasse um crime. E aí, conforme as investigações foram avançando, outros exames periciais foram sendo realizados e a gente pôde perceber que houve uma ação violenta no local, houve um trabalho cuidadoso de asepsia, de limpeza dos cômodos, mas tudo isso acabou sendo desvendado pela investigação. Ele simulou troca de mensagens com ela, como se ela tivesse doente, para querer justificar no momento em que o telefone fosse encontrado. Então, tudo isso, dentro desse contexto, foi possível perceber o que ele fez lá dentro. Dentre essas compras que ele realizou com o cartão dela, ele se apresentava na internet como quiropraxista, e dentre essas compras, uma foi uma maca de quiropraxia, né, localizada dentro da casa dele. Alguns pertences dela, inclusive uma imagem religiosa, foram localizados na casa dele, um relógio dela também. Então, a gente percebeu que o autor, cuidadosamente, já de forma premeditada, ele se aproximou da vítima com o intuito econômico. E digo isso porque essa aproximação inicial, ela se deu quando ele tomou conhecimento que a vítima queria vender seu carro. E aí ele disse que tinha uma pessoa interessada, um empresário interessado, e que ele poderia intermediar essa venda desse veículo. Ele se passando, ele, né, como uma pessoa frequentadora, inclusive prestava alguns serviços ali na igreja, serviços religiosos na igreja, ele ganhou a confiança da vítima. A vítima, ele soube que a vítima recebeu uma proposta de uma concessionária que seria um valor abaixo da tabela do carro dela, e aí ele disse que tinha esse contato, que ele poderia aproximar as partes. Com isso, ele se aproximou da vítima, ganhou a confiança e foi até o imóvel. Um outro ponto que chamou a atenção foi que a chave do imóvel, a chave do veículo e o documento, eles não foram localizados. Então, provavelmente ele subtraiu e ele voltou ao local posteriormente, tentando levar esse automóvel para ele, o que também despertou a nossa atenção. Essa consumação da subtração do automóvel, ele só não aconteceu porque um porteiro disse que, sem ordem da família, ele não poderia ingressar no imóvel. Então, tudo isso, né, a gente foi percebendo, foi juntando esse quebra-cabeça e chegou a essa conclusão final. Ela morre de quê, a dona Lúcia Ribeiro? Ela morreu por asfixia, tá? Afogamento por imersão em meio líquido. A banheira, civil, então, realmente a matou. Sim, ela foi golpeada em um outro cômodo, levada até essa banheira, colocada lá e asfixiada. E ela tem sinal de defesa ou tudo foi surpreendente para ela? Ela tem sinal de defesa.
era assim, uma defesa que a gente não poderia, que não seria tão fácil, porque uma senhora de mais de 70 anos com um jovem de 20 e poucos, a possibilidade de defesa ela é muito pequena. Então, se fossem duas pessoas de mesmo porte físico, né, os sinais de defesa seriam mais evidentes. Mas ela tinha sim uma lesão de defesa. Ela é machucada então na cabeça, leva uma Ela é porrada na cabeça, golpeada, golpeada na isso, cabeça. isso, acaba perdendo a consciência, é levada até o banheiro e lá ela é asfixiada. Tinha gota de sangue mostrando o caminho de onde foi até a banheira? Da verdade, o local foi todo limpo, né? O autor limpou todo o ambiente, mas outros exames, né, inclusive o do luminol, que é muito Sim. conhecido, revelou todo esse trajeto aí que ela foi levada até ao Tá. banheiro. Inclusive, outros sinais aí de limpeza de local, né, em outros pontos do imóvel. Quem é a dona Lúcia Ribeiro? Qual a história dela? A Lúcia Ribeiro Gomes. Ela morava sozinha? Quem é a Ela era vítima? uma senhora muito religiosa, uma pessoa que era muito querida aqui na comunidade. Inclusive, eu a conhecia pessoalmente, não era uma estranha para mim, né? O que é mais difícil ainda nesse caso, não era uma estranha para mim. Era uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa muito bondosa, muito preocupada com as pessoas, assistia muito a gente, enfermos, inclusive. Então, era uma pessoa muito bacana aqui. Ela tem filhos? Ela era viúva? Ela, bom, eu não posso falar assim, Tá bom. Não, tudo bem. era viúva assim, mas eu não, A a biografia respeito de total filhos dela. assim, eu Tá. acho que eu não vão identificar muito fácil aqui em Tubarão. Tá. E ela conheceu o autor, né? É uma igreja, é isso? Sim, sim. Ela conheceu ele nesse ambiente religioso. Ele era digamos, um assistente do sacerdote. Era uma pessoa que gozava ali de uma posição religiosa, não somente de uma pessoa que sentava para assistir a A solenidade, o missa, ritual, a missa, culto. então, o culto. Ele era um integrante dessa instituição como auxiliar, né, do sacerdote. Então, ele tinha até uma vestimenta diferente durante a celebração. Ele era Era uma um pessoa que, coroinha, por ele doutor? estar inserido... Não, ele era denominado acólito. Mas acólito é um coroinha? Eu acho que Desculpa, coroinha, eu também coroinha é a igreja católica, não é a igreja quando é católica. criança, né? Ele era quando é mais velho. É acólito que chama. Eu até anotei esse nome É, para saber o que era. é. Mas isso Ela é uma igreja como fosse católica? auxiliar do padre, É como É, fosse tá, então assim, tá. assim. Um grande coroinha, vamos chamar assim. Um Um coroinha coroinha adulto, grande, digamos um assim, coroinha grande. E ele era é. líder dos acólitos, que eu li isso daí também. É, Ele era uma pessoa, ou ele era ele era uma um pessoa que assistente do ele tinha padre? ele tinha uma função ali na igreja que não era simplesmente. Eu conto aqui no seu podcast, eu vejo pessoas ali atrás que são os seus auxiliares, né? Não são qualquer pessoa. Então, Não, ali tem o Saulo, que é o dono do estúdio, tem o Ronald, tem a Águia. então, Eu é que sou auxiliar deles aqui. então, eu sei que se eu falar, eu sei que eles gozam Confiança, sim. minimamente da sua confiança, né? Sim. Então, não, ele trabalha lá e tudo, então já tem uma certa confiança. O que dá um poder, né? Porque uma pessoa que transita dentro de Sim, uma instituição religiosa te dá um poder e você se sente mais confortável. Ele era quantos anos esse homem tem, esse moço? ele tinha, eu não lembro ao certo aqui, mas tinha 20 e poucos anos. Isso aconteceu agora, Isso, foi acontecer. O corpo foi encontrado no dia 11 de maio, 11 para o dia 12 de maio de 2024. de 2024. Então ele tem 20 e poucos anos, 24 anos, Sim, é isso? Qual por é o aí. histórico dele? Ele é de Itajubá? Como é que ele chegou? Como é que ele chegou a se tornar Ele, assistente de padre? há relatos aqui que ele já
frequentou seminários, que ele já teve em outras igrejas, que tinha um conhecimento mais profundo de dogmas católicos, conhecimentos religiosos. Isso aí deu a ele essas credenciais aí para poder fazer o trabalho assistencial que ele fazia. Mas era uma pessoa da localidade, aqui, uma pessoa que sempre teve seu nome atrelado aí a questões religiosas. Ele trabalhava além da igreja? Ele Ou se a apresentava igreja... como quiropraxista. Ah, que você até falou da maca que ele comprou, Isso, marca isso. Ah, ele tem antecedente criminal porque já chegou num nível... Ele partiu do nada, o que não significa não ter antecedente, não ter feito... Não ter tido É, violência. Mas ele tem histórico na cidade de o uma maior pessoa violenta. criminoso, um dia ele não teve antecedentes, né? O maior É. criminoso que já passou por essa terra, um dia ele não teve Não, e é o antecedentes, que eu né? falo, o fato de não ter um boletim de ocorrência contra ele não significa que ele Não, não tenha praticado coisas. e o inverso também é verdade, né? O fato de ter um Também. boletim de ocorrência não Não- significa que é autor de todo e qualquer crime que é praticado. Então, exatamente. a gente costuma trabalhar aqui no homicídios como um direito penal do fato, né? A gente busca é, a reconstrução histórica do fato da maneira mais próxima possível e antecedentes, esse tipo de coisa, se for relevantes, a gente até traz para a investigação, mas assim, às vezes a gente tem casos de assim, a pessoa praticou, sei lá, crime contra a família, vamos dizer, o Maria da Penha, agrediu a esposa a vida inteira. E depois ele está vendendo droga. Não tem uma íntima relação assim dos crimes, né? Então, esse rapaz, ele não ostentava antecedentes, tá? Mas toda a ação orquestrada por ele, a gente percebe que foi muito estudado. E ele foi estudado, ele viu na Lúcia, desde o momento que ele viu a dona Lúcia Ribeiro, eles se conviviam há quanto tempo? A gente não consegue precisar a data exata de convivência, mas cerca de um mês atrás eles já tratavam dessa negociação do carro. Então, essa relação ela foi construída em dois pilares, tá? A confiança que ele ostentava na condição de, de um integrante de assistencial aí de uma igreja e da necessidade dela de venda do automóvel. Então, ele se aproximou dela, ele uniu essas duas coisas e aí ele teve a confiança dela. Ele levou, inclusive, uma imagem de um santo, não é isso? Ele levou duas imagens eles foram localizadas na residência dele. Mas por quê? Como souvenir? Porque não é um aleijadinho, né? Uma imagem de santo também não. Inclusive, a gente percebe já ações orquestradas nesse sentido, porque ele sai do prédio e já deixa claro que ele recebeu, deixa claro ao porteiro que recebeu de presente dela. Provavelmente ali já construindo um Uma cenário desculpa de quando encontrassem ela. de que ele, inclusive, foi presenteado com imagem religiosa, né? E ele já cita para o porteiro que comprou o carro. Então ele já avisou, por isso que um dia eu volto aqui para pegar o carro. Sim, sim, exatamente. Ah, tem imagem de Então, tudo câmera? isso foi diversas imagens aí foram localizadas dele, inclusive nas imediações do imóvel. Então, a gente tem um acervo probatório aí muito grande. Ele chega aí ao enterro dela? Ele chega aí na missa de corpo presente, justamente Ah. para construir essa imagem, né, de que não teria nenhuma relação E com o também, fato eu sei, é só uma pensar da aí também morte pelo próprio natural. prazer. E pelo próprio prazer também, né? Nada como só você saber o que aconteceu de fato ali e ver essas pessoas perversas têm certo prazer. Mas ele foi andando, foi tudo. Vocês de cara já viram que era um assassinato e não uma morte natural. Ele sabia disso? As pessoas sabiam disso? As pessoas ainda não sabiam disso, então assim, a gente teve muito cuidado na hora de dar essa notícia aqui é uma cidade pequena, né? Então a gente teve muito cuidado e a responsabilidade desse alerta, de que o fato de alguém pertencer a uma instituição religiosa, seja ela qual for, eu não denominei,
determinada instituição A, B, C ou D. Mas o fato de um vínculo religioso não credencia ninguém, não dá essa credibilidade para que se frequente a casa de alguém. Outros fatores também precisam ser analisados, né? Você abrir a porta da sua casa não vai avaliar simplesmente um vínculo que a pessoa tenha com de qualquer natureza, e sim outros fatores, né, que possam dar essa confiança, essa credibilidade para que ele tenha frequente sua casa. E até como estratégia, se o assassino não sabe que ele está sendo procurado, ele vai ficar mais confortável. Quais foram os erros em seguida que ele teve quando ele percebeu que parece que está tudo bem e que foi dando ainda mais elementos para vocês? Na verdade, ele começa, depois que ele fala com algumas pessoas e que ele se certifica de que estão dizendo que a morte foi natural, ele tenta buscar o veículo, ele começa a fazer compras no cartão, ele começa a se sentir à vontade. E, e aí ele acabou sendo preso logo em seguida. Essa maca de quiropraxia, não consigo falar essa palavra, de quiropraxia, Quiropraxia. ele compra depois, então, da morte dela. Ele compra depois Depois com o da morte, cartão dela. óbvio, mas depois do enterro, depois de tudo, com o cartão dela. Sim, Ele começa a com o cartão agir. dela. Assim. Quando vocês chegam nele, o que ele fala? Ele começa a contar umas histórias de que admira muito o papel da polícia, que ele não está entendendo o que está acontecendo, esse tipo de coisa, mas aí logo em seguida ele não fala mais nada a respeito e não fica em silêncio. Ele não confessou. Não. E nem explica o cartão, nem explica nada. Não. Ele deu respostas evasivas e simplesmente não respondia mais nada a respeito. Dentro da cidade, dentro do lugar, quando as pessoas descobriram que aquele rapaz, o coroinha mais velho, vou chamar assim, do homem que está lá dentro da casa de Deus, é que é o autor da morte de uma senhora, como ficou a cidade? Como ficaram as pessoas? As pessoas ficaram muito chocadas porque a vítima era uma pessoa muito querida. Então, foram duas. Primeiro, foi um cenário que gerou um certo susto, um medo, e que eu aqui até expliquei que não houve uma falha de uma segurança, não houve uma ação, um grupo armado voltado a atingir. Não. A porta da casa dela foi aberta por ela. Então, não houve um grupo criminoso especializado nesse tipo de crime, outras vítimas dessa natureza, não. Houve uma ação isolada de um criminoso e que nesse momento está preso. E em seguida desse alerta de que o fato de pertencer a uma instituição religiosa não credencia ninguém a estar na sua casa. A população ficou assustada em seguida com uma revolta do que aconteceu. Claro. Ele está preso? Ele está provisório, preventivo? Está preso. Tá preso. Prisão temporária dele havia sido decretada, foi renovada e convertida em prisão preventiva. Para a Polícia Civil, ele, além desse fato grave que ele praticou, para montar esse cenário dele, ele chegou a deixar um utensílio doméstico no fogão com o fogo aceso. E isso poderia ter gerado aí consequências muito maiores. Então, a gente entende que por essa série de fatores e pelo esse risco da ordem pública, a Polícia Civil entende que ele deve permanecer preso ao longo do processo e assim foi manifestado no inquérito policial. Só para entender, ele mata a dona Lúcia Ribeiro, põe ela na banheira, ele que afoga ela? Sim. Ele afoga nesse sentido. Então, por isso que ela morre, ela está inconsciente, vai morrer. Sim. Sai, acende o fogão e deixa uma panela com alguma coisa, é isso? Isso, deixou uma chaleira, sabe? Com água que podia pôr fogo no prédio. Não, quando ela foi localizada já não tinha mais líquido nenhum nessa chaleira e já começava a dar sinais aí de que já com umas partes derretendo, poderia causar um incêndio muito grande. É um prédio que ela morava? Sim. Tem o porteiro, então podia ainda matar outras pessoas. Que horas aconteceu? Que horas que ele foi? Era tarde da noite? Já era tarde. Ela foi localizada mais de 24 horas depois. Então, poderia ter causado
um incêndio, a ordem pública, né, pessoas foram colocadas em risco, e a gente entende que isso aí não foi um ato isolado dele, que a ordem pública precisa ser resguardada com a prisão dele. Ele leva do apartamento 2 santos, um Ele leva relógio. ele leva alguns objetos dela também que não foram localizados. Ele leva a chave do carro, o documento do veículo, e O celular dela, além do não. cartão no celular dela, ele deixou no local. Como Até elemento... porque era o álibi, né? Ele estava mandando mensagem perguntando se ela melhorou, né? Então era um álibi dele. E os cartões de crédito, né? Onde ele efetuou compras. Que é onde ele vai ser... eu entendo que, já que ele não confessou, o seu montante probatório é enorme. Você tem... Sim. É todo um crime através de perícia, de investigação, de provas, não pela confissão dele, mas por todo o resto que vocês já abarcaram aqui. Aqui a gente usa até uma estratégia assim, de depender nada de confissão, porque a confissão ele depois pode negar, pode criar uma série de situações para contextualizar essa confissão. Então a gente não costuma nem levar muito em consideração, a não ser que se demonstre arrependimento efetivamente, que se busque benefícios processuais e até, de repente, alguma situação genuína, né? Ninguém está livre de cometer crime, por exemplo, um acidente de trânsito lá e confessou o que aconteceu, né? O celular dela foi periciado, além dessa mensagem que ela já devia estar morta quando ele manda dela para ele, com ela morta. Tem algum histórico que confirma que eles não tinham uma relação amorosa? Porque isso é muito falado sempre também. Não houve não há nenhum elemento que indique isso, tá? Todas as conversas que eles tiveram foram relacionadas à venda do veículo ou relacionadas à instituição religiosa. Não há nada, nenhum sinal, tá, que indique um relacionamento amoroso e íntimo entre eles. A igreja, imagino que tenha ficado também em choque por conta de ter o seu coroinha adulto. Eu estou chamando de coroinha adulto porque eu não lembro a palavra. Acólito. O seu acólito envolvido na morte de uma seguidora. Sim. De lá, imagino. Foi muito chocante, tanto para os padres, para os outros, né, acólitos também, que lá prestam esse serviço de assistência religiosa, que é muito importante, né? O ser humano precisa dessa assistência religiosa. E aqui, ainda mais aqui numa cidade interior, né, em que a religião ela é muito frequentada. Então, os outros também auxiliares, coroinhas, inclusive, gerou uma comoção muito grande. Inclusive porque ela era também frequentadora do local, né? Não foi um estranho que um acólito matou, e sim uma pessoa que era do contexto ali. Ela foi escolhida e talvez não tivesse sido a única se vocês não tivessem conseguido parar, porque se ele pega gosto pela coisa, ainda jovem e estava por ali. Alguém saiu em defesa dele, a família dele, alguém da igreja ou não? Não. Ninguém saiu em defesa dele por enquanto, pelo menos não é público isso, não chegou ao meu conhecimento. Tá. Doutor, tem alguma coisa que eu não perguntei sobre o caso, sobre a investigação, que o senhor gostaria de falar, até para arrematar, para trazer como destaque do trabalho de vocês? O crime perfeito ele não existe, né? Só existe o mal investigado. A gente consegue, a gente vai trabalhar nesses casos, em todos os casos. A gente tem um trabalho aqui em Itajubá que ele é ininterrupto. Então, a principal mensagem que eu deixo é essa da confiança, né? Que não se adquire confiança pelo fato de estar associado a uma instituição religiosa. Outros elementos devem ser avaliados antes de uma pessoa se aproximar. Preços de mercado, né? Quem quer vender um automóvel, o preço de mercado praticado deve ser acompanhado. Não existe proposta milagrosa aí, né? Seu carro vale 100, ninguém vai pagar 200 nele. Então, que tudo seja feito com a maior segurança possível. Sim. Eu conheço Itajubá, é uma cidade super agradável, pequena, tem uma tia que mora aí, inclusive, e eu acho que é importante que um crime como esse, que acontece numa cidade desse tamanho,
mostra que o mal não está só onde tem muita gente. O mal está em todos os lugares. A gente precisa ficar muito atento a quem a gente acolhe, para quem a gente abre a porta de casa, estejamos onde estiver. Mas se acontecer que a gente tenha a polícia que consiga resolver, como vocês conseguiram. Doutor Nós Mário, estaremos aqui 24 horas, nós vamos estar aqui sempre. Aqui em Itajubá não é um local propício para cometer crime. Aquele que pretende vir aqui com essas intenções, a vida dele não vai ser fácil. Não vai conseguir. Muito obrigado, doutor. A gente com certeza se fala agradeço. em breve sobre outros casos que o senhor tenha. É só me falar, a gente marca outras entrevistas. Eu que agradeço, a Polícia Civil agradece aqui a oportunidade sempre aqui e deixar o @DRPC Itajubá para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Polícia Civil Itajubá. Grande abraço. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.